A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos estudar a lição de número 9 da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical. A revista que estamos estudando tem como título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O título de hoje, Uma Igreja que se Arrisca. Na lição de hoje nós falaremos sobre o exemplo de Estevão, um grande homem de Deus, usado poderosamente na pregação do Evangelho, na defesa da fé cristã. Este foi sim um homem exemplar, tanto para nós individualmente como para a igreja de forma coletiva. Estevão, grande homem do Senhor. Vamos para o texto áureo em Atos capítulo 7, versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A verdade prática, a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Então, este é o intuito da lição de hoje, lembrar que a igreja ela sempre será perseguida, justamente porque ela anda na contramão do mundo, ela faz a vontade de Deus. E como o mundo jaz no maligno, o mundo se incomoda com aqueles que buscam adorar o Deus verdadeiro. Portanto, a igreja vive em um mundo hostil, hostil aos valores que ela representa, a fé que ela representa em Jesus Cristo. Por isso, ela sempre passará por lutas, mas ela também sempre terá a presença de Deus, Deus Todo-Poderoso, guardando os seus filhos, guardando os fiéis, aqueles que têm compromisso com Ele, com certeza serão preservados, de uma forma ou de outra, serão preservados. Se aqui na terra chegar o dia de que o Senhor tirar, e finalmente acabar aqui o nosso momento de vida nessa terra, essa passagem aqui nessa terra, nós iremos para o céu de glória, morar com o Senhor. Esta é a nossa esperança. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículo 8 ao 15 e Atos 7, 54 ao 60. Então faça essa leitura juntamente com todos os alunos em sala de aula. Temos aqui também hinos sugeridos, é muito bom também que o professor observe os hinos que são sugeridos, que são relacionados ao tema. Aqui, se não me engano, tem um hino também que fala sobre Estevão, o hino de número 84, que não está aqui na lista, né? Um certo dia Estevão viu o céu aberto, quem lembra desse hino? Então, o hino da harpa cristã também que nós podemos sugerir aqui. Ao iniciar a lição, converse com seus alunos sobre situações em que a igreja é perseguida, as formas que a igreja são perseguidas nos dias de hoje. Deixe que eles tragam ideias, e isso é importante, porque nós também saberemos o pensamento, dos nossos irmãos, o que eles entendem também. Quando nós falamos de perseguição, nós falamos vários termos, situações, aplicações na escola bíblica dominical, mas nós muitas das vezes não entendemos, não temos uma ideia de como aquilo está sendo recebido pelos nossos alunos. Por isso que é importante uma aula interativa. Permita a participação dos seus alunos, não seja apenas um monólogo, onde só o professor falará. Isso na escola, se nós formos olhar para a escola secular, todos ali têm a oportunidade de participar. E obviamente que o professor tem o papel principal, mas os alunos, para que tenham um bom aprendizado, eles precisam também esclarecer as suas ideias. A introdução vai falar para nós que Estevão era um homem, era uma pessoa extraordinária e possuía em si uma grande fé e uma grandiosa presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Por isso ele era um modelo de crente. E nós vamos falar do exemplo de Estevão como um modelo de crente individualmente, para mim, para você, para os nossos alunos, mas de uma forma também coletiva, porque ele representou o Evangelho, ele defendeu a fé. Ele é chamado também de apologeta, porque ele trabalhou em defesa da fé. O apologeta, ele faz a apologia, então ele defende, ele ensina alguma doutrina, ele faz com que as pessoas possam andar também naquela linha, naquela doutrina, naquilo que é bom, naquilo que é ensinado. Então ele era um apologeta, foi o primeiro, um dos primeiros aqui, da forma que ele defendeu, quando nós lemos na Bíblia, da forma que ele defendeu, certamente foi um dos primeiros, e inclusive é um mártir para a igreja, foi o primeiro que morreu por defender a fé cristã, morreu glorificando ao Senhor, é um modelo para a igreja. A perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja cristã. Isso é um fato. A partir desse momento, a igreja passou a ser muito mais perseguida. Foi como se fosse um start, um início ali da perseguição à igreja de forma mais rigorosa, de uma forma mais sem limites, de uma forma que pudesse até mesmo matar os irmãos.
Então, assim, a igreja foi marcada. E interessante que, a partir desse momento, foi ali que a igreja desenvolveu mais ainda, cresceu, expandiu, chegou aos lugares mais longes da terra, os lugares distantes. E até hoje o evangelho é pregado em vários lugares. Aí nós estamos a igreja do Senhor prega a palavra aí em vários lugares no Nordeste, na Amazônia também, na região norte, a igreja representando ali o evangelho para aquelas pessoas que estão isoladas. Então este é o papel da igreja. Foi por isso que Estevão lutou, foi por isso que Estevão defendeu com a fé fervorosa no Senhor, enquanto ele era apedrejado, querendo que ele pudesse ali então negar a sua fé, mas pelo contrário, ele foi um defensor de forma veemente, defendeu com todo o seu coração. E o tópico de número 1 lembra que Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Aprendendo com Estevão, a fé cristã sempre será questionada, sempre. E todo cristão sempre enfrentará as lutas e provações. É um fato, é uma verdade. Quando nós, por exemplo, nos dispomos a realizar algo para o Senhor, o inimigo se levanta. O inimigo ele se propõe a nos impedir, perturbar, tirar a nossa fé. Este é o papel do inimigo, mas ele é um derrotado. Ele já foi derrotado. Mas a verdade é que ele existe. E ele existindo, ele vai tentar com as suas artimanhas, as suas astúcias, tentar nos enfraquecer, nos fazer parar. Mas em nome do Senhor Jesus, isso também nós podemos enxergar como uma prova que nos tornará mais forte e logo o Senhor dará a solução para aquele problema, para aquela assolação que o inimigo está tentando fazer de uma forma que a obra do Senhor, através da sua vida, através da vida da igreja, possa desenvolver. Ele trabalha, mas é uma barreira. As barreiras são necessárias para que nós possamos ultrapassá-las. E ultrapassando as barreiras, nós teremos mais experiência, teremos mais confiança, sabendo que o Senhor proveu para nós mais uma vitória e que Ele é capaz de prover as que vierem ainda, que serão maiores, mas que o Senhor nos dará escape em todas elas. É importante termos isso em nossos corações. Então a igreja sempre vai enfrentar, a fé será colocada à prova, assim como foi colocado ali à frente de Estevão. Então Estevão nos ensinou. O que ele ensinou? Ele ensinou que todo cristão deve saber defender a sua fé. Confiamos no Senhor. Confiamos no sacrifício de Cristo, que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Sabemos disso. E por isso devemos entender, saber o real valor disso e viver verdadeiramente como cristãos e poder pregar esta palavra para aqueles que ainda não receberam o Evangelho de Cristo, que ainda não receberam a salvação em Cristo Jesus. Portanto, todos nós devemos trabalhar em defesa da fé. Vejamos aqui o que o apóstolo Pedro, discípulo de Cristo, falou na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Antes de tudo, Cristo, Ele é o Senhor em nossos corações. Isto já fará com que nós possamos defender a nossa fé, estarmos convictos. Mas ele continua, estando sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé, a esperança que há em vós, né? Mas, fazendo isso, com mansidão e temor. Com mansidão e temor. Ou seja, aqui são vários conselhos em um só versículo, né? Santificai os vossos corações, tenha esse entendimento que somente Cristo, Ele é o Salvador das nossas almas. Somente em Cristo se tem a paz, a alegria verdadeira, a solução para os nossos problemas, somente em Cristo Jesus. E esta é a convicção que todo cristão deve ter, que muitas das vezes cristãos estão sendo levados aí por doutrinas que não são de acordo com a vontade de Deus, que são doutrinas que, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, anátema, ou doutrinas que não estão de acordo com o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, estava alertando os irmãos ali, porque eles haviam ali judaizantes que estavam adicionando obras humanas à salvação de Cristo. Então ele lembra que aquilo era errado, que somente o Evangelho de Cristo era suficiente para a salvação das almas. Então sempre foi cobrado da igreja a convicção, sempre foi chamado, exortado a igreja a confiarem plenamente no Senhor Jesus. Mas o outro conselho é que nós possamos estar sempre prontos a responder, porque nós seremos questionados. Seremos sim, imagina, no trabalho, as pessoas nos questionam. Você está no trabalho, na escola, na faculdade,
As pessoas nos questionam a razão da nossa fé, questionam. E para isso nós precisamos entender, precisamos estudar a palavra de Deus. A escola bíblica dominical desempenha um papel importantíssimo dentro das igrejas hoje, que muitas igrejas estão desprezando. Tem igrejas que nem têm mais a escola bíblica, que nem tem mais o ensino da palavra de Deus. E aí não é nem o pior, muitas das vezes pessoas que escolas bíblicas que estão aí sempre, igrejas que têm esse trabalho tão importante ali no seu cronograma, que não abre mão disso, mas tem muitos cristãos mesmo que não estão dando o real valor, não participam, não querem aprender a palavra de Deus. Mas é um fato, né, meus irmãos? Essas pessoas, quando a luta vem, elas são as primeiras a ficar lastimando, a ficar murmurando, porque não tem o entendimento. Não é isso que está lá em Osés, que o povo carece por falta do entendimento da palavra de Deus? É exatamente isso que acontece quando vem a prova. É exatamente desta forma. Então, nós devemos saber aquilo que nós confiamos, linha por linha, detalhe por detalhe, palavra por palavra, e saberemos isso através do estudo da palavra de Deus, para que nós possamos também responder com mansidão e temor, como está escrito na palavra de Deus, sem ignorância, porque ignorante é o ímpio, o cristão ele é manso. O cristão, ele tem domínio próprio, ele sabe lidar com as situações, graças ao Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, explicando e sustentando as crenças, é uma responsabilidade da igreja. Estevão foi um exemplo. Ele foi um exemplo de coragem, porque ele foi questionado. E ele estava prestes a ser morto por confiar no Senhor. Assim como foi, em seguida foi morto. Mas ele não deixou de confiar no Senhor. Pelo contrário, ele ficou mais cheio da graça, mais cheio da unção, mais cheio da presença de Deus, e foi mais defensor ainda do que já era antes. Isso é incrível, o poder de Deus, a ação de Deus na vida do cristão, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida, como custou para Estevão, para o irmão Estevão, aquele que foi escolhido para pregar a palavra de Deus, continuou firme no seu propósito. Sobre o tópico 2, vai falar sobre a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, os judeus helenistas, eles não gostaram daquilo que Estevão estava pregando. O que Estevão estava pregando? O Evangelho de Cristo. E os judeus helenistas, que eram judeus, mas que viviam em outras nações, eles não gostaram da pregação de Estevão. Portanto, Estevão foi perseguido por eles. Eles não concordavam e começaram a se opor ao trabalho do irmão Estevão. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo, né? Deus usou ele poderosamente, ele fez sinais ali entre os povos. A Bíblia fala, né, de sinais, quem sabe aí de curas, de milagres, ou as pessoas recebendo o batismo. Foram sinais, maravilhas, assim como acontece nos dias de hoje. Mas a Bíblia não especifica aqui, mas nós sabemos que o nosso Deus é capaz de realizar. Portanto, quando ele se propôs a fazer algo para o Senhor, o inimigo se levantou como se levanta contra qualquer um dos cristãos que tem o desejo de fazer a obra de Deus. Ele vai se levantar, e aqui a Bíblia mesmo, né, fala sobre, até citado o termo levantar, aqui na revista, trazendo um significado no sentido grego, mas que esse significado que Jesus, lembrando que Jesus foi da mesma forma que as pessoas ali na época de Jesus se levantaram também contra o Cristo Jesus. Cristo foi atacado no seu ministério terreno, que diz a lição. Então agora esse ciclo se repetia com os seus seguidores. Da mesma forma que se levantou contra Cristo, se levantou também contra os seguidores de Cristo ali à época da Bíblia, da mesma forma que se levanta também nos dias de hoje. Nós sabemos disso porque o inimigo ele está furioso, porque nós estamos aqui trabalhando para a obra do Senhor, porque nós estamos fazendo este importante negócio que é pregar a palavra de Deus, que é servir ao Senhor, não somente pregar, né? Servir a Deus é um importante negócio, nós estudamos isso na lição anterior. Não importa o trabalho que nós realizamos, desde que possamos realizar de todo o coração a Deus, é um importante negócio. É uma obra maravilhosa. E o inimigo, ele se levanta. Este é o papel do inimigo, né? Este é o papel dele, é o que ele sabe fazer, e nós não devemos ter medo. O que nós devemos, eu não posso dizer que nós não devemos nos preocupar, pelo contrário, temos que estar vigilantes, temos que orar, temos que pedir força ao Senhor, temos que pedir autoridade, virtude do Senhor, para que nós possamos sempre repreender as astutas ciladas do inimigo. Esta é uma verdade, porque os levantes do inimigo, o inimigo vem com toda a fúria. Portanto, é necessário o poder de Deus nas nossas vidas, e isso se obtém através da oração, do poder de Deus, através da observância
da Bíblia Sagrada. O 3 diz que a disputa com Estevão, uma outra palavra usada aí nessa passagem, né, que Estevão, sobre a vida de Estevão, é a palavra disputavam. Porque eles estavam ali, aqueles homens, né, estavam disputando, estavam com uma discussão acalorada. Eles queriam, na verdade, não era uma discussão ali no campo das ideias ou no entendimento ali. Era na imposição também. Eles queriam impor os seus pensamentos, as suas ideias. Porém, Estevão não aceitou. E por isso Estevão foi levado a ser apedrejado. Por esse motivo, Estevão não aceitou a imposição daqueles homens. E não é diferente nos dias de hoje. A mídia, através aí, né, as redes sociais, os ímpios mesmo usados aí, as pessoas que se levantam, são muitas pessoas hoje que se levantam contra a igreja do Senhor. Eles tentarão impor as suas ideias, nos chamarão de quadrados, de vários outros termos por aí, porque nós temos a nossa fé, querendo nos dar o entendimento, colocar em nossa mente o entendimento da forma que nós vivemos é errado, mas pelo contrário, nós devemos afirmar que isto é a verdadeira vida, que a verdadeira vida está em Cristo, que o caminho para a bênção, para a paz, para a salvação se encontra em Cristo Jesus e não nas ideias, não nas ideologias, não nas doutrinas contrárias à palavra de Deus, mas sim naquilo que Deus espera de nós. 4. A falsa narrativa. Isso também é um problema que as igrejas enfrentam no dia de hoje. Existem muitos maus exemplos, aí, pessoas que dizem ser cristãs, estão dando maus exemplos, e acaba que isto se torna algo corriqueiro, a igreja ser criticada, mesmo aqueles que trabalham para o Senhor de uma forma honesta. E, inclusive, até mesmo, o que é triste, que muitos mesmo cristãos, eles mesmos acusam os outros cristãos, enquanto deveriam orar pelos cristãos ou aqueles que se dizem cristãos para que possam sim ter as suas vidas transformadas. Nós não devemos causar alvoroço a não ser na pregação do evangelho verdadeiro de Cristo. Nós devemos viver uma vida de santidade na presença de Deus. Logicamente que o errado deve ser combatido. E o errado, aquele que cometeu o erro, aquele erro que todos nós erramos, mas aquele erro grave que está causando escândalo, ele deve ser corrigido, deve ser chamado a atenção. Mas tudo isso, como diz lá Pedro, com mansidão, com temor, com amor. Porque Jesus ele agiu dessa forma. Porque eu agirei de uma forma diferente. Então se criam narrativas, isto tentando manchar a imagem da igreja do Senhor. É uma das formas de perseguição, e nós observamos na Bíblia, Jesus ele foi acusado de enganar o povo pelos escribas e pelos fariseus, né? Esse mesmo Jesus ele ressuscitou, e eles criaram a narrativa de que o corpo foi roubado pelos discípulos. Veja bem, as ciladas do inimigo, a astúcia do inimigo é exatamente levar o engano às pessoas. Então, Paulo foi acusado de pregar os decretos de César, porque ele servia a Roma, mas de repente ele tem um encontro com Jesus ali no caminho para Damasco, e tem a sua vida transformada e passa a pregar o verdadeiro evangelho, mas mesmo assim ele não deixou de receber acusações por causa da desconfiança. E outros servos do Senhor também criaram-se narrativas para impedir a obra de Deus sendo realizada, né, através da vida de cada um deles. E não é diferente na vida nossa, né, na nossa vida. O inimigo se levanta também de uma forma individual, mas também de uma forma coletiva, para tentar manchar o trabalho dos servos do Senhor. Tópico 2, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Já vamos aqui para o subtópico 1, mas eu só quero antes pedir, meu amado irmão, deixa o seu like, se inscreve aí no canal também, nos ajuda nesse trabalho, na divulgação desse trabalho também, compartilhando este vídeo para que pessoas recebam a palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa que transformou a minha vida, a sua vida, e tem o poder de transformar também de qualquer pessoa que ouvir, de qualquer pessoa que assistir aqui um vídeo que nós aqui estamos verdadeiramente falando a palavra do Senhor, porque essa palavra tem efeito, um efeito transformador. No subtópico 1, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã. Ele é conhecido assim, então, de uma forma ampla, como um defensor, o primeiro defensor da fé cristã, o primeiro que morreu, né, o primeiro mártir da igreja, morreu defendendo a fé cristã. Ele fez uma defesa muito apaixonada. Quando nós lemos Atos capítulo 7, ele começa ali contando a história do povo de Israel,
quando o Senhor abençoou eles, até do início de quando Deus chamou Abraão para realizar uma grande obra, os momentos que eles passaram de lutas pelo deserto, os cativeiros pelos quais passaram, os grandes homens de Deus que foram levantados para a execução desta obra, e assim ele defendeu. Foi uma defesa, quando nós lemos Atos capítulo 7, são mais de 50 versículos, são muitos versículos, que mostrando a defesa de Estevão perante o Sinédrio. É importante que o professor realize essa leitura do capítulo 7 para que ele possa embasar melhor ainda a sua lição em sala de aula. Faça essa leitura. Então, ele, guiado pelo Espírito Santo, não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo. Deus sempre agiu para dar o livramento ao seu povo, mas ele, ao contar essa história, ele liga essa história, ao fato, à obra redentora de Cristo. E isso é interessante, é importantíssimo nós observarmos isso, porque toda a nossa palavra, toda a nossa pregação, ela deve sim apontar para Cristo Jesus. Deve apontar-se para Cristo Jesus, pois Ele é o principal, aquilo que envolve a fé cristã se chama a obra redentora de Cristo, se chama Jesus Cristo, tudo que envolve a Jesus. Então toda a nossa palavra deve estar sempre ligada a Jesus, o Salvador. Então a defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, até a defesa da fé cristã, até a defesa, ela deve também ter como objetivo Cristo, apontar para Cristo. Lembrando do sacrifício de Cristo, ele começa aquela história, ele conta praticamente o Antigo Testamento todo, ele resume ali na sua defesa, ali perante o Sinédrio, mostrando para aqueles homens que a palavra de Deus tinha um propósito ali desde o início. Então ele faz essa bela pregação, essa pregação tão linda de Estevão, mas ligando a Jesus Cristo, né? Então é maravilhoso que todos nós também, como servos do Senhor, como ensinadores, possamos ter esse entendimento de que tudo leva a Cristo. Tudo aponta para Cristo, justamente para que o pecador, ele veja Cristo, ele receba Cristo em sua vida como Salvador da sua alma. É necessário assim observarmos. 2. Corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz. O que ele estava falando aqui, né? Homem de dura cerviz, né? Do cerviz, a nuca. Vocês não levantam a sua cabeça, não observam aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ensinando. Homem de dura cerviz, incircuncisos de coração, porque eles viviam sob a lei, aqueles homens ali, e para eles o pacto ali, que foi estabelecido mesmo por Deus no Antigo Testamento, uma das formas era a circuncisão no órgão masculino. Então, quando nós vemos que Jesus veio, foi pregado que a circuncisão agora seria no coração, né? O que nós precisaríamos? Aceitar a Cristo, permitir que Ele pudesse sim fazer esta mudança, esse pacto, mas através da fé em Cristo Jesus. Portanto, Ele chamou aqueles que o acusavam de que eles eram duros, né? E também eles eram incircuncisos de coração, assim como os pais deles também foram. Os pais deles, daqueles que estavam acusando, porque eles exatamente aprenderam aquilo que os seus pais ensinaram. Então, mesmo diante de fatos apresentados por Estevão em defesa da sua fé, seus adversários preferiram ignorar. Eles não ouviram, e é desta forma, realmente, quando nós pregamos a palavra do Senhor, muitos não darão ouvido. Muitos tamparão os seus ouvidos, vão brincar, vão zombar, mas uma verdade é que Deus ele vai agir. Ele vai agir em prol daquele que aceita a sua palavra, mas ele também vai agir na vida daquele que não aceitou. A consequência, logicamente, é diferente daquele que aceita. Ninguém convence quem não quer ser convencido. Esta é uma verdade, né? Ninguém convence. Nós devemos lutar sim para que essas pessoas aceitem a Cristo. As pessoas, muitas das vezes nós pregamos tanto para as pessoas que nós amamos, pessoas próximas a nós, mas é Deus quem pode realizar a mudança, o Espírito Santo. Mas se a pessoa fecha o coração e não dá uma oportunidade para que Deus possa agir, então não tem solução a não ser nós continuarmos orando, né? Continuarmos orando, insistindo, sabendo que Deus pode fazer. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes oportunidade. É interessante que aqui está falando da oportunidade. E a oportunidade para essas pessoas é justamente quando nós abrimos a nossa boca para falar do amor de Deus a elas. Por isso,
Por mais que muitos endureçam o coração, a nossa missão é continuar pregando esta palavra maravilhosa. 3. Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele contemplou, ele viu a Deus, ele viu Jesus à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele sentiu algo especial, a presença do Senhor, mesmo naquele momento angustiante, momento de morte, o momento em que ele estava ali, as pessoas estavam acusando ele injustamente. Pense no coração da pessoa sendo acusada injustamente, se porventura o nosso amado irmão aí, ou irmã, já foi desta forma atingido pelas calúnias, pelas mentiras de outras pessoas. Imagina que as pessoas estavam acusando a Estevão ali de uma forma injusta, mas mesmo assim ele permanecia fiel naquilo que ele confiou. Mesmo que muitos estivessem tentando fazer com que ele pregasse, ele desacreditasse naquilo que ele estava em seu coração, acreditando em seu coração que Cristo é o Salvador. Mesmo assim, ele tinha a opção de negar a fé, mas ele não negou. Pelo contrário, ele foi persistente naquilo que Deus havia colocado em seu coração. Ele agiu como um verdadeiro cristão deve agir, com o poder, com a presença de Deus, com a sua vida voltada a Deus de uma forma, e por isso naquele momento ele contemplou a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso ali. Então, desta forma, o Senhor consolou o coração dele, mesmo em um momento de angústia. Isso nos mostra que Deus nos consola, que Deus nos dá o escape, até diante da maior angústia que possa suscitar em nossa vida. Deus sempre estará conosco. E aqui diz que uma igreja que contempla o Cristo glorificado, ela não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Todo cristão, ele deve viver com essa esperança de que Cristo, ele virá para buscar a sua igreja, que Cristo, ele é a razão, que Cristo, que o nosso Deus, ele é a razão da nossa fé, da nossa vivência, de tudo que nós somos. Ele é a nossa razão. Nós aguardamos a vinda de Cristo justamente porque nós temos o amparo de Cristo hoje. Justamente porque no passado Cristo nos salvou, nos resgatou. Então a nossa vida se resume também na pessoa de Cristo, de honrarmos, de aceitarmos a Cristo e vivermos a sua vontade. É exatamente isso que move o cristão e é por isso que nós recebemos esse título de cristão. Somos seguidores de Cristo. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Não tem. O inimigo ele vai se opor. Nós vimos aqui o que ele fez para opor-se ao ministério de Estevão, fazendo com que ele perdesse a sua vida, sendo apedrejado ali. Sendo apedrejado. Ele foi apedrejado por causa do evangelho, porque pregava o evangelho e não abriu mão de pregar. Porém, ele não teve medo. Por quê? Porque Deus, ele estava entregando algo maior e melhor para Estevão. Era o descanso nos braços do Pai. E o inimigo, ele achou que tinha vencido, porque matou um servo do Senhor. Mas ali, esse homem, além de receber a salvação em Cristo, de poder estar nos braços do Pai, ele se tornou um mártir, um exemplo para nós como pessoa e para a igreja de uma forma coletiva. 2. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Somente um cristão poderá fazer algo assim. É aquilo do cristão, de Jesus, do nosso Deus, confundir a mente daqueles que não têm a fé cristã, que não têm a fé em Deus. Eles não entendem atos como esse. A pessoa está sendo morta e de uma forma injusta. Porque, e por mais que eles ali, acusadores, achassem que aquilo era justo, mas não justificava ele ser morto, porque ele estava apenas acreditando em algo que ele pôde acreditar, porque Deus deu livre-arbítrio a todos nós. Então, o melhor para nossas vidas é acreditar no nosso Deus, é confiar no nosso Deus, mas o livre-arbítrio é dado para aqueles também que não querem optar por isso. E Estevão, por mais que aquelas pessoas ali que estavam acusando Estevão entendesse que aquele ato estava confrontando ali o judaísmo, por exemplo, mas o que ele estava fazendo de tão grave?
Veja como é a visão distorcida ou como é cego, né, a pessoa que está sendo usada pelo inimigo. Portanto, ele se pôs de joelhos e clamou a Deus misericórdia justamente para aquele povo. Somente um cristão salvo entende que aquela atitude ali era uma atitude de pessoas usadas pelo inimigo ou verdadeiramente uma atitude do inimigo de nossas almas. Estevão entendia isso. E ele entendia o propósito, aquilo que Cristo poderia proporcionar a ele, que proporcionou a ele ali no seu momento de vida, mas também aquilo que Cristo era capaz de proporcionar também através da morte de Estevão. Então, é muita fé. Realmente, ele era um homem de grande fé e realmente era um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que a igreja dos dias de hoje precisa. Todos nós precisamos ser assim. Não estou dizendo, não conheço as igrejas dos nossos amados irmãos, mas eu falo porque toda igreja precisa, porque esta aqui é o exemplo da igreja que as igrejas hoje devem observar. A igreja de Jerusalém, e Estevão, ele é oriundo, ele sai dali daquela igreja de Jerusalém e passa a pregar o evangelho. Então ele é um dos discípulos, um daqueles que foram ali forjados dentro daquela igreja que fazia verdadeiramente a obra de Deus. Um grande exemplo para nós, um grande exemplo para as nossas vidas. Marcante, é um mártir, né? Ele é um mártir e assim nós podemos observar o exemplo de Estevão. Lembrando que Estevão trabalhava em prol do evangelho de Jesus Cristo. Sim, ele foi um grande homem de Deus, mas Jesus, ele é o maior de todos. Ele é a razão da nossa fé e glórias a Deus por isso. Que Deus abençoe em nome de Jesus e vamos para a dinâmica. Então eu separei a dinâmica aqui para os professores realizarem em sala de aula. Essa é uma dinâmica um pouco mais extensa, então é importante que o professor ele prepare um tempo, pelo menos uns 15 a 20 minutos para realizar essa dinâmica, mas ele vai discorrer bem sobre o tema nessa dinâmica que eu preparei em versículos bíblicos, então é um momento de estudo também. Deixe seu like aí, meu irmão, antes de prosseguirmos. Faça essa ação aí, deixe seu like, se inscreve também no canal, para que nós possamos assim levar a palavra de Deus a mais pessoas. Dinâmica, testemunho e defesa da fé, a coragem de Estevão. O objetivo dessa dinâmica é refletir sobre o exemplo de Estevão que nós estudamos hoje, seu papel como defensor, como apologeta, né, e mártir, e como podemos aplicar sua coragem e fidelidade a Cristo em nossas próprias vidas, especialmente quando confrontados com os desafios da nossa fé. Material necessário: Bíblia, cartões ou folhas de papel, canetas ou marcadores. Espaço para os participantes se organizarem em grupos pequenos. A introdução. Objetivo da dinâmica. Então, explique que a atividade ajudará a refletir sobre a vida de Estevão e sua coragem diante da oposição, que nós falamos agora há pouco no início da dinâmica. Então, contextualização, fale brevemente então, sobre Estevão, relembrando aqui alguns pontos tão importantes da vida de Estevão, né? Nós falamos aqui na lição, então, na continuação, o professor ele lembra aqui os pontos importantes e destacando para a realização da dinâmica. Leitura e discussão em grupo. Agora esta é a etapa da leitura e discussão em grupo. O professor ele vai dividir os participantes em pequenos grupos e entregar a cada grupo uma parte do discurso de Estevão em Atos 7. Em Atos 7, ou uma versão resumida da defesa de Estevão. Se não quiser separar todo o capítulo de Atos 7, que vai até o versículo de número 60, então pode separar os pontos importantes de uma forma resumida. Mas aqui tem a sugestão de divisão da leitura. O grupo 1, por exemplo, Atos 7, 1 ao 10, que fala sobre a história de Israel, chamado de Abraão. Grupo 2, Atos 7, 11 ao 29, história de Moisés, libertação do povo. Grupo 3, Atos 7, 30 ao 43, rejeição dos profetas e a teimosia do povo. Grupo 4, Atos 7, 44, 60, Jesus como justo e o martírio de Estevão. Reflexão em grupo. Após a leitura, então, desses pontos, cada grupo deve discutir as seguintes perguntas e preparar uma breve apresentação. Então, dá um trabalhinho aí para que os grupos precisarão fazer esta breve apresentação. As perguntas são: o que Estevão quis dizer com duros de cerviz e incircuncisos de coração? Como isso se aplica à nossa sociedade hoje? O que Estevão defendeu durante seu discurso e como ele permaneceu firme na fé? Quais aspectos da vida de Estevão você gostaria de aplicar em sua vida hoje? É importante também estas perguntas reflexivas para a nós.
Apresentação e discussão agora em plenária, então todos reunidos. A apresentação dos grupos, cada grupo compartilha suas reflexões com o restante do grupo. Eles devem destacar os pontos mais importantes discutidos e como a vida de Estevão é um exemplo prático para os cristãos de hoje. Discussão em plenário. Em plenário, após as apresentações, faça uma discussão geral onde todos podem compartilhar o que acharam mais relevante, como as características de Estevão podem ser aplicadas em suas próprias vidas. É o momento ali, então, que todos vão poder fechar a dinâmica refletindo juntamente, pensando ali as ideias e o professor ali sempre controlando também por causa do tempo. A reflexão pessoal. Agora, se der tempo, o professor também poderá fazer essa reflexão pessoal. Entregue a cada participante um cartão ou folha de papel e uma caneta. Peça para que escreva uma situação em que precisa defender sua fé ou um desafio atual que enfrenta em relação à sua crença. Então, entregue esse papel e mostre para eles, né? E fala para eles escreverem uma situação que eles precisam defender a sua fé nos dias atuais. Depois peça que escreva um compromisso pessoal inspirado na coragem de Estevão, como por exemplo, eu me comprometo a ser mais firme na fé, especialmente quando me sentir desafiado ou pressionado a negar as minhas crenças. E por fim, ore com seus alunos, pedindo a Deus que dê a todos eles coragem e sabedoria para passarem por momentos tão complicados, assim como Estevão passou, mas nós passamos a nossa forma, mas que também passamos. Que Deus possa, assim, usar poderosamente todos os alunos em sala de aula, juntamente com o professor. Lembrando que essa dinâmica ela é um pouco extensa, e eu deixei, então, ela aqui em PDF na descrição para o professor baixar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.